bater um papo agora com Daniel Queiroz, presidente da Federação Nacional das Agências de Propaganda, sobre o mercado publicitário. Tudo bom, Daniel? Tudo ótimo, tudo certinho. Qual é o balanço que você faz com relação ao trabalho das agências de propaganda? Mesmo com todas as adversidades, as agências conseguiram se reinventar e fechar a conta? Então, eu acho que a gente está num processo. Eu não diria que a gente conseguiu se reinventar. A gente está num processo que ele não vem de hoje, ele não está sendo motivado por conta da crise do Covid, né? A gente vem vivendo uma transformação já há pelo menos 5 anos de forma bem intensa. Ela já é até um pouco antes, mas de maneira mais intensa de 5 anos para cá. E eu diria que nesse último ano, de março para cá, a intensidade foi maior ainda. Acho que a gente, nesse último ano, viveu mais do que a gente viveu de transformação nos últimos 4, né, no total desses 5. Então, foi um ano de muita crise, mas também foi um ano de muita oportunidade, né? Eu costumo falar que, assim, nesse nosso setor, a gente não tem ele não é homogêneo na forma, no tamanho, no posicionamento das agências. Não, você tem agências de todos os tamanhos, você tem agências atuando de diversas maneiras, com posicionamentos diversos, né? Com direcionamentos diversos, com prestações de serviços diferentes entre elas. E a gente, como entidade que representa todas elas, né? A gente entende que cada uma está buscando o seu caminho. Não existe uma fórmula mágica que alguém chegou lá, passou, e quem pegou essa fórmula se deu bem. Não, eu acho que tem um processo, tem muita gente testando modelos, tem muita gente aproveitando essa transformação toda para arriscar mais, inclusive, né? Porque esse movimento de crise tira a gente de uma zona de conforto. Agora, de uma maneira geral, foi um ano muito difícil para todo mundo. Se a gente for observar a questão mais econômica, a perda, ela praticamente atingiu a grande maioria das agências, né? É uma perda estimada aí na ordem dos 30%, numa média de 30%. Vai ter gente que perdeu menos, vai ter gente que perdeu um pouco mais, e vai ter gente, até por pesquisas que a gente fez da Vanpro, eu digo até a você aí um número entre 10% a 20% das agências tiveram acréscimo, ou seja, conseguiram ampliar a sua base de receita. E isso explica um pouco do que eu falei desse mercado heterogêneo, né? Porque você vai muito, essa coisa de perder ou de ter crescido, depende muito do teu mix de clientes, da tua carteira de clientes. Então, você viu que anunciantes passaram a anunciar mais, a investir mais. A gente também viu anunciantes muito fortes que passaram a investir menos porque tiveram um boom no seu próprio segmento, então ele até quis entender melhor aquele movimento ali para poder se encontrar. Mas agora, terminando o ano, eu te digo com muita clareza que as coisas estão entrando mais nos eixos, as perdas que foram maiores lá no início, do início para o meio da pandemia, elas estão sendo aos poucos recuperadas. Eu vejo muita gente já se reencontrando em seus patamares de faturamentos anteriores. Mas eu acho que essa questão econômica, ela passa, ela se resolve, né? Ela se fecha ali num ciclo que qualquer crise econômica traz, né? Você se resolve ali naquele ciclo econômico, mas eu acho que a grande lição, né, da pandemia é a lição da transformação do negócio. Eu acho que o grande ganho e também a grande perda para alguns, tá, é a transformação do negócio. Tem gente que não vai conseguir acompanhar essa transformação, mas a grande maioria, até pelo nosso setor, ser um setor empresarial, com uma capacidade intelectual muito avançada, a grande maioria, mas a grande maioria mesmo, está encontrando os caminhos para essa adaptação.
Alguns temas ganharam força neste ano, né? A questão da diversidade, do racismo e também das fake news. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Qual é o papel das agências de propaganda, da publicidade brasileira em fomentar essas discussões com a sociedade e também em quebrar um pouco essa questão do preconceito e até mesmo do racismo dentro das próprias instituições de propaganda? A propaganda tem um papel econômico muito forte, né? A gente mexe do ponto de vista econômico de maneira muito ativa, mas a propaganda tem um papel social tão forte quanto o econômico. Então, não dá para esquecer esse lado social, né? Esse lado da responsabilidade que a propaganda tem com o desenvolvimento da sociedade em vários aspectos, e essa questão da diversidade, né? Onde o racismo está dentro dele, sem dúvida um dos temas mais tratados ultimamente. A gente fez, inclusive, um dos chacoalhas que a gente fez foi para tratar desse assunto, e existe uma pesquisa que mostra que já se avançou bastante nesse ambiente, ou seja, a publicidade já tem avançado nesse quesito da diversidade, mas ainda nem de perto o suficiente para transformar como poderia transformar. Então, ainda tem um espaço muito grande aí de atuação e de desenvolvimento desse tema de forma responsável e mais engajadora da sociedade que a publicidade pode fazer. Do ponto de vista das fake news, isso é um grande mal dos tempos modernos, né? Dos tempos de hoje, onde a voz não é mais somente de um caminho, né? Ou seja, o movimento da comunicação não é só mais de uma ponta para a outra, ela é um caminho de mão dupla. E nesse caminho de mão dupla, infelizmente, a gente encontra algumas pessoas dirigindo de maneira ilegal. Quando você tem a capacidade de manipular as pessoas através da informação, você termina gerando um ambiente para a sociedade muito negativo, onde todos perdem. Não existem vencedores nesse ambiente. Então, a gente também, como entidade do mercado, tem atuado junto com outras 47 instituições que envolve uma coalizão de comunicação, que a gente tem tratado esse ambiente da responsabilidade e da transparência da comunicação na tentativa de diminuir ou de eliminar, eu acho que eliminar é muito difícil, mas de diminuir ao máximo esse espaço fértil para as fake news e esse espaço fértil para a comunicação que desinforma ao invés de informar. Agora, até para explicar para quem está nos assistindo, Chacoalha foi um dos projetos que você lançou durante a pandemia. FENAPRO fez uma série de conteúdos para levar informação para as pessoas. Então, a gente estava com esse projeto do Chacoalha para rodar o Brasil todo fisicamente. Veja como são as coisas. E ele nem ia começar quando começou, porque, por ser físico, ele iria levar até mais um tempo do ponto de vista de logística para começar a funcionar. E aí, quando começou a pandemia e esse movimento todo de lives e de conteúdos online, a gente entendeu que o formato do Chacoalha não era mais físico, ele era online e ele podia começar naquele momento. Então, fizemos 30 edições do Chacoalha ao longo de 2020, né? Desde abril até agora, início de dezembro. A gente vai retomar essas edições a partir de fevereiro de 2021, mas acho que nessas 30 edições o Chacoalha já deixou um grande legado do ponto de vista de conteúdo, discussão, debate, autocrítica e tudo o que envolve esse processo de transformação e de tendência do negócio. Na esteira do Chacoalha e dos debates online, a gente também criou o Dica Legal. A nossa atuação como entidade, ela envolve muito também a proteção, né, do negócio, a proteção legal do negócio e também uma instrução jurídica que os empresários precisam ter, que envolve a questão legal, que envolve as mudanças de lei e por aí vai. Então, o Chacoalha
foi mais voltado para a tendência do negócio, as transformações que o negócio está vivendo, e o Dica Legal mais voltado para o embasamento legal, a proteção, o entendimento jurídico que envolve a gestão do negócio. Diante de tantas transformações neste ano de 2020, quais são suas perspectivas para 2021? Muito positivas. Eu acho que os aprendizados de 2020 vão trazer para 2021 um potencial de crescimento, de desenvolvimento, de relevância muito grande. 2020 ficou muito claro a força e a importância da comunicação, né? Onde muita gente ficou em casa, onde muita gente não estava na rua, onde muita gente não estava convivendo entre si. A força das marcas se deu muito através da propaganda, da interligação e da fala das marcas com as pessoas, o papel das marcas com a sociedade, e isso não se faz com amadorismo, isso se faz com muito profissionalismo, com muita técnica, com muita capacidade de entendimento de cenário, e esse é o nosso grande potencial, né? A nossa relevância está na nossa capacidade intelectual e na inteligência que a gente oferece de comunicação para as marcas, para os anunciantes, para os nossos clientes, para eles encontrarem os melhores caminhos, até porque é muito mais difícil hoje, eu tenho dito isso, viu? Muita gente acha que é mais fácil se comunicar hoje simplesmente porque as redes sociais estão aí abertas para todo mundo e você vai lá e faz uma divulgação aqui e ali, mas não é, porque hoje a gama de veículos, a gama de contato, de comunicação que existe é infinitamente maior do que a que existia tempos atrás. E a atenção do consumidor ela está dispersa. E para atingir isso com qualidade, para atingir isso dentro do esperado, só com técnica, com conhecimento, com apropriação e ferramentas, né, de trabalhos que somente as agências e os profissionais de comunicação e os publicitários e, logicamente, quem também está ao redor disso e que entende, que domina. Não dá para ser mais amador nesse ambiente ou nessa tentativa de se comunicar. E é aí onde eu vejo muita oportunidade para as agências, porque é aí onde a gente vai ser, já está sendo e vai ser cada vez mais visto como prioridade nas estratégias empresariais. Então, as marcas, as indústrias, comércio, serviço, os governos, então todos os setores vão precisar cada vez mais dessa nossa capacidade técnica de atrair uma atenção do consumidor que está cada vez mais dispersa. Daniel, obrigada pela entrevista. Sucesso sempre para vocês. Obrigadão, eu que agradeço. Estou sempre à disposição para a gente bater um papo por aqui.